Ele que é forte por fora, mas fraco por dentro. Amém? Então lá em Juízes 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco aqui sobre aquele que é forte por fora, mas fraco por dentro. Amém? E não havia exemplo melhor do que pegar aqui e falar um pouco sobre a vida de Sansão. Claramente uma pessoa que foi muito forte por fora, mas dentro de si haviam muitas fraquezas. E fraquezas que levaram ele a passar por muitas lutas e dificuldades. Fraquezas que levaram com que ele fosse capturado pelo inimigo, humilhado e envergonhado pelo inimigo. Então, quando a Bíblia nos mostra que aqui que o povo estava há 40 anos sofrendo novamente escravidão para o povo filisteu, nós entendemos aqui que é claramente o que Deus disse aqui no versículo 2, no versículo 1, que novamente os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, o próprio povo de Deus era um povo que tinha uma certa fraqueza. A fraqueza de toda hora estar forte, firme em Deus, e depois vai lá e cai e peca contra o Senhor. Só que todo pecado sempre levava o povo de Israel a sofrer as consequências daquele pecado. Então este era um povo que literalmente eles conheciam as consequências de estar distante de Deus, de esquecer de Deus. E nesse contexto aqui, na época que Deus levantou aqui Sansão para libertar esse povo, não libertar, mas começar a libertar, esse povo aqui, eles não tinham um líder, eles não tinham um rei, eles não tinham, por exemplo, um pastor. Simplesmente era um povo que, hoje dizendo, como se fosse um povo, como se fosse ovelha sem pastor. Eles não tinham ninguém para dar uma direção, não tinham ninguém para indicar um caminho, e foi aí que Deus levantou Sansão. Só que o próprio Deus, ele fala aqui o quê? Que levantou Sansão para quê? Lá no versículo 5 diz assim, ó. Versículo 6, finalzinho do versículo... Na verdade, versículo 5. Finalzinho do versículo 5 diz assim, ó. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, ele vai começar, mas não vai livrar. Aqui iniciou uma libertação para o povo de Deus. Deus precisou que começasse algo ali para que verdadeiramente o povo fosse livre daquela escravidão, livre daqueles, desses 40 anos que eles estavam passando por essa escravidão. Só que Sansão, ele era aquele que ele era o quê? Forte por fora, mais fraco por dentro. E todos nós conhecemos aqui a história de Sansão e sabemos que ele, por pecar contra Deus, por ser muito confiante em si, na sua própria força, ele começou a brincar ali com a força que ele tinha. Ele começou a brincar ali com o poder que Deus havia dado para ele. Só que Deus não deu aquele poder para que ele brincasse. Deus deu aquele poder para quê? Para que ele começasse a livrar o povo de Deus. Então o nascimento de Sansão, primeiramente, ele foi no momento ali em que o povo eles não tinham um líder, não tinham uma direção. Cada um fazia o que queria. Cada um vivia do jeito que bem entendia. E eles não tinham uma certa direção de alguém que vamos dizer, que pudesse dar um caminho para eles de volta para o Senhor. Mas aí Deus levantou Sansão para iniciar essa libertação. Amém? Então qual que era o propósito de Sansão? Era começar a libertação de Israel. Amém? Repara comigo que se ele começou, quer dizer que viveria alguém depois dele. Ele apenas começou. Ele foi levantado para sozinho libertar o povo de Deus? Não. Ele não foi levantado para libertar sozinho. Ele apenas foi levantado para começar algo.
Muitas vezes nós queremos fazer tudo sozinho. Muitas vezes você até quer alcançar uma libertação, se livrar de um algo, ou se afastar de um algo que muitas vezes ofende a Deus, só que muitas vezes você tenta se livrar desse algo como? Sozinho. Isso é natural. Às vezes a gente tenta se livrar sozinho. Às vezes a gente não conversa, não busca uma direção. Este era um povo que eles estavam vivendo da maneira que eles queriam, da maneira como eles achavam melhor, e eles não tinham ninguém para direcionar eles no caminho de Deus. Era um povo o quê? Sozinho. Aí Deus levantou quem? Sansão, para começar. Então aquele povo jamais eles conseguiriam alcançar libertação sozinho. Eles precisavam de alguém. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de ajuda de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Então muitas vezes a sua luta, ela está tão difícil, ela está tão assim, distante de acontecer, porque muitas vezes você quer lutar sozinho. Você não quer ajuda de ninguém. Até algumas semanas atrás, nós falamos bastante sobre o orgulhoso, e isso é um sentimento que o orgulhoso tem. Ele gosta de fazer tudo o quê? Sozinho, não quer ajuda de ninguém, porque ter ajuda de alguém, às vezes pro orgulhoso, tira o crédito dele. Eu já vi muito isso em pessoas que às vezes elas querem crescer financeiramente, elas querem construir um negócio, quer construir alguma coisa, só que ela quer fazer o quê? Sozinha. Não aceita a opinião de ninguém. A opinião se torna como ofensa. A opinião vai se tornar como algo que quer tirar o crédito. Só que espiritualmente falando, há coisas que não vamos fazer sozinho. Nós vamos precisar do quê? De ajuda. Até para a libertação precisa de ajuda. Este povo, eles precisavam de alguém para ajudar. Deus levantou quem? Sansão. Sansão precisava de ainda mais coisas, porque sozinho ele não conseguiria. Mas Deus levantou ele para começar a libertar aquele povo. Aonde Deus começou a nossa libertação? Onde Deus quer começar a sua libertação? Aonde Deus quer começar o seu milagre? Aonde Deus quer começar a mudar a sua vida? Talvez você não saiba, mas Deus sabe. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe aonde você erra, Deus sabe aonde você não tem procurado ajuda. Deus talvez saiba aonde está o orgulho no coração, onde muitas vezes tem algo ali no coração que não te deixa pedir ajuda, que não te deixa esperar pela ajuda, mas que algo começou, ele começou, não começou? A partir do momento com que nós se voltamos para Deus, é nesse momento que Deus ele começa a trabalhar em nossa vida. E Deus ele vai levantando pessoas para quê? Para nos ajudar. Porque sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Nós podemos pegar até o exemplo de Davi. Jamais Davi ele conseguiria tomar posse do reino de Deus, tomar posse do reinado do povo de Israel sozinho. Ele conseguiria sozinho? Não, mas ele só conseguiu porque Deus levantou valentes para que estivessem ao lado dele e ajudassem a ele a conquistar e estabelecer aquele reino. Então sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Mas a partir do momento com que a gente reconhece que precisa de ajuda, e aí existem pessoas certas, corretas, que foram levantadas para trazer essa ajuda, é nesse momento que a chave muda. É nesse momento que o caminho muda. Às vezes é um caminho que nada está acontecendo, mas começa a acontecer porque muitas vezes você pediu ajuda para a pessoa certa. Sansão, talvez ele se apoiou na própria força. Só que ele não reparou que ele era forte por fora, mas fraco por dentro. Por dentro ele era fraco, ele tinha muitas fraquezas. Mas Deus, sabendo disso, e o propósito de Deus e o plano de Deus para ele era que apenas ele começasse. Só que o que Deus ele quer trazer hoje aqui para nós e para você? Que Deus já começou algo na sua vida. Deus já começou a mudar uma história que provavelmente, se ela tivesse sido deixada nas mãos de Satanás, não seriam 40 anos de escravidão, mas seria uma vida onde jamais haveria libertação, onde jamais haveria cumprimento de promessa, onde jamais haveria cumprimento a se realizar um milagre de Deus na sua vida. Mas esse algo já começou. Deus já colocou pessoas ao seu redor, mãos estendidas. Deus já colocou pessoas onde vão conseguir te ajudar a alcançar coisas que talvez você nem esperava mais acontecer, ou que isso trazia muita tristeza, muita angústia no seu coração, mas só que você já tem o quê? Mãos estendidas para ajudar. Para ajudar algo que Deus começou em quem? Em você. Para que você chegue lá na frente e você fale literalmente assim: Deus ele colocou pessoas na minha vida, Deus ele colocou mãos estendidas na minha vida, não para me condenar, mas para me ajudar. Só que muitas vezes um medo de condenação não te deixa confiar em pessoas que foram colocadas na sua vida para te ajudar. O medo de quê? De condenação. Imagina só se Judas tivesse sido sincero com Jesus.
Imagina se Judas fosse uma pessoa. Imagina só, Judas, Jesus do lado dele. Jesus, o próprio Deus. Imagina se ele abrisse o coração para Jesus. Ele teria sido aquele qual que foi tentado e se deixou ser o traidor? Não teria sido ele. Porque ele estaria o quê? Se abrindo com Jesus. Jesus viria com a palavra. Jesus viria com perdão e não para condenar ele. Jesus não viria com uma palavra para condenar, mas viria com uma palavra para trazer o quê? Libertação. Por que eu falo que não teria sido Judas? Porque ali havia o espírito maligno do inferno. Alguém teria que trair Jesus e somente Judas deu esse lugar a Satanás. Talvez poderia ter sido outro, poderia ter sido Pedro, João. Só que Judas ele tinha um coração inclinado. Ele foi dando espaço, ele foi dando portas para que o inimigo usasse a vida dele para que ele fosse o traidor. Mas onde Deus ele quer, o que Deus ele quer nos trazer aqui hoje? Sozinho ninguém consegue nada, todos nós precisamos de ajuda. Por exemplo, a nossa igreja só cresce se tiver o quê? Se tiver ajuda. Todos os irmãos se ajudando, cooperando, a igreja cresce. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Libertação só acontece quando a pessoa ela reconhece, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso do quê? De ajuda. Eu preciso confiar naqueles a quem Deus levantou para me ajudar a me libertar, para me ajudar a alcançar, para me ajudar a viver a promessa de Deus. E pode ter certeza que no dia que nós entendermos isso, no dia que você entender isso, que você realmente declarar assim, olha, eu preciso de ajuda. Quem Deus levantou para me ajudar? Quem Deus levantou para que eu possa chegar num caminho de cumprimento de promessa? Deus ele vai te mostrar quem é essa pessoa. Deus vai te mostrar que Deus ele colocou pessoas na sua vida para te ajudar a alcançar e não para te condenar. Então, Sansão, ele era forte por fora, mas fraco por dentro. Nós temos fraquezas em nós, nós temos dificuldades em nós, que Deus sabe como tratar, que Deus sabe como fortalecer. E muitas vezes aquilo aonde você é fraco, tem alguém que vai te ajudar a ser o quê? A ser forte. Tem muitas vezes em algo que você até sabe fazer, você sabe que é bom em alguma área da sua vida, em alguma coisa que você faça, mas só que todos nós temos fraquezas que são preenchidas, em que Deus envia muitas vezes pessoas que são fortes em certas áreas que vão poder nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos ver ali no versículo... Na verdade, capítulo 21, um pouquinho mais pra frente. Capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, como era o ciclo espiritual do povo de Israel? Era pecado, o pecado trazia opressão, e aí depois da opressão eles clamavam, aí depois do clamor havia libertação, aí depois novamente havia o quê? Recaída. Aí depois de novo, o que acontecia? Pecado, opressão, clamor, libertação e recaída. Isso é uma tendência humana. É uma tendência humana. Muitas vezes a pessoa ela encontra ali um lugar em Deus onde ela vai conseguir se achegar, se fortalecer espiritualmente, mas logo já vem quem? Satanás. Logo já vem a tentação. Logo já vem o pecado bater a porta, tentando fazer com que a pessoa novamente faça o quê? Caia em pecado. Aí quando cai em pecado, o que vem? Opressão. Aí vem, de novo, a pessoa vai ter que clamar a Deus, buscar a libertação, para se levantar novamente em Deus. Só que volto a dizer, naquilo que muitas vezes nós se achamos forte, é justamente ali que a pessoa cai. Justamente onde a pessoa ela se acha mais forte. Normalmente é onde ela vai cair. Aonde Sansão ele se achava muito forte, foi exatamente ali aonde ele caiu. Então você, assim como Sansão ele nasceu com um propósito ali, o propósito de trazer libertação ao povo de Deus, saiba também que todos nós nascemos com o quê? Com propósito. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso, que você nasceu com um propósito? Você nasceu para começar um algo. Talvez você nem conclua esse algo, mas você nasceu para começar um algo. Começar um algo que Deus sabe o porquê, que lá na frente você iniciou. Eu estava até pensando sobre isso, sobre iniciar coisas. Imagina que talvez Deus ele olha para Dora, né? Deus ele olha para Maria, para Mariana, e ele sabe que muitas vezes você está iniciando algo que lá na frente vai ser bom para outra pessoa, vai ser bom para alguém. De repente, a Mariana iniciou algo na vida dela
que daqui a alguns anos, talvez seja o filho da Mariana ou a filha da Mariana que vai usufruir daquele algo que Deus levantou ela para construir hoje. Então nós sempre temos que entender que Deus ele tem planos e propósitos. E a partir do momento com que nós passamos a cumprir esses planos e os propósitos de Deus, ainda que iniciamos, ainda que não seja para nós, mas vai ser algo para quem? Para alguém lá na frente. Isso pode ser qualquer pessoa. Até como eu sempre falava no início desta igreja, eu tinha a plena consciência que no modo mais, vamos dizer que prático de se falar, né? Mais prático de se ver, no modo mais prático seria assim, o Jorge abriu uma igreja, a igreja do Jorge, no modo mais prático de falar. Mas claramente eu tinha no meu coração que a igreja não é minha. Eu apenas estou iniciando uma igreja. Deus confiou o início de uma igreja que futuramente não é o dono Jorge, não existe dono. Porque o dono é quem? O dono é Jesus. Ou seja, constantemente nós iniciamos algo, iniciamos processo, iniciamos um propósito de Deus que não é nosso. É simplesmente propósito de quem? Propósito de Deus. Imagina a missão que Deus deu para Sansão, iniciar uma libertação. Será que era para iniciar a libertação dele? Claro que também, porque ele nasceu como israelita, mas não foi um algo assim para ele, mas foi um algo para ele e para todo o povo de Israel. Então nós temos que ter essa consciência que Deus, ele sempre nos levantou para iniciar a vida com propósitos. Então saiba no seu coração que Deus ele tem muitos propósitos a realizar na sua vida e ele quer apenas que você reconheça as suas fraquezas, aonde você precisa de ajuda, para que a pessoa não fique toda hora caindo em erros, em falhas, que normalmente faz com que ela se afaste de Deus. Algo que aconteceu na vida de Sansão, volta lá em Juízes 16. 16, 21 diz assim, ó. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi raspado. O que fizeram com Sansão aqui? Pelo fato que ele brincou e que ele não reconheceu a fraqueza dele, ele acabou caindo e ele foi humilhado ali, ele foi envergonhado ali. Quando o inimigo ele tenta contra nós, ele está tentando trazer o quê? Vergonha, trazer destruição. Naquilo que Sansão era o mais forte, naquilo que jamais alguém conseguiria pegar ele, prender ele e fazer ele de escravo. Por que Deus colocou uma força tão grande nele? Para que ele nunca fosse pego e fosse o quê? Escravo. Deus colocou a força nele e jamais alguém conseguiria colocar correntes nele. Jamais alguém conseguiria prender Sansão, porque ele era muito forte. Ele era forte. Jamais ninguém conseguiria. Mas o pecado dele fez com que ele ficasse o quê? Ficasse fraco. E naquela fraqueza o inimigo conseguiu colocar correntes nele. O inimigo conseguiu tirar toda aquela força que ele tinha, todo o impedimento que tinha nele, que impediam com que correntes fossem colocadas nele, o inimigo conseguiu. E conseguiu através do quê? Através do pecado. Então, naquilo que você é mais forte, você não pode desprezar. Naquilo que você é mais forte. Mas de repente você vai perguntar, mas pastor, como é que eu vou reconhecer aquilo que eu sou mais forte? Aquilo que Deus ele colocou uma fortaleza em mim. Aquilo que Deus ele olha e ele sabe, olha, a Maria é forte nisso aqui. A Maria ela tem essa fé inabalável, então ela é forte. Onde o inimigo ele vai mais trabalhar na vida da Maria, tentando fazer com que ela perca o quê? Que ela perca a fé, não só nela, mas em todos nós. De repente o inimigo ele sabe que a Mariana, só um exemplo, não sei se é. Se for, depois ela confirma, certo? De repente ele olha para a Mariana e ele sabe que a Mariana vai ser... Depois ela confirma, certo? E ele sabe que a Mariana vai ser uma ótima esposa e uma ótima mãe de filhos. Aonde ele vai tentar mais contra a vida dela? Nessa área, na área sentimental. Tentando fazer com que ela não case e não tenha filhos. Porque isso talvez seria um algo ali, aonde é o algo mais forte dela. Mas será que é só a Mariana? Na verdade, Deus tem isso para todas as mulheres. Então, aonde naquilo Deus sabe que é a nossa maior força, é mais onde ele vai tentar agir. Porque se a pessoa ela perde a força, o inimigo consegue colocar o quê? Correntes. Se a pessoa ela deixou de investir naquilo que ela mais tem força, o inimigo consegue colocar a corrente e em vez da pessoa vivenciar
o propósito de Deus, vivenciar as bênçãos de Deus, ela acaba ficando como Sansão, rodando no moinho, amarrada com correntes, e não conseguindo viver o propósito de Deus. Não conseguindo viver o propósito de Deus. Isso acontece quando? Quando a pessoa peca, quando ela, de uma certa forma, ela ignora a força que Deus deu, aquilo que ela é mais forte, aquilo que é uma fortaleza que Deus colocou, aí o inimigo consegue colocar correntes. Traz vergonha, traz humilhação. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que muitas vezes, se você estiver tão fortalecido em Deus, tão bem espiritualmente, você vai tentar pecar e talvez rapidamente você já seja o quê? Envergonhado. Talvez rapidamente já venha o quê? Já venha uma vergonha. Só que Deus, ele sabe o limite das coisas. De repente, quando a pessoa está chegando num limite, que se passar daquele ponto, a pessoa vai ser envergonhada, como Sansão foi envergonhado, vamos dizer que anulado, assim como Sansão foi anulado durante um certo tempo, muitas vezes Deus até permite trazer o quê? Trazer a vergonha. Trazer a vergonha para que a pessoa não caia num erro muito maior. Não estou falando de pecadinho e pecadão. Só que Deus ele permite a vergonha para a pessoa não cair justamente num laço, nesse laço que Sansão caiu. Qual laço que ele caiu? Ficou ali humilhado, ficou ali envergonhado e servindo de escravo, sendo que ele nunca ninguém conseguiria fazer ele ser escravo, se ele tivesse valorizado a força que Deus deu. Então, quando você fortalece a força que Deus te deu e você valoriza e você não brinca com a força que Deus te deu, você não brinca, você valoriza, e aquilo você tem como algo ali precioso que Deus te deu, nunca ninguém vai conseguir te colocar em correntes. Nunca ninguém vai conseguir. Mas quando você fica brincando com a força que Deus te deu, quando você fica brincando com a fortaleza que Deus colocou na sua vida, o inimigo ele fica quase conseguindo. Às vezes não consegue porque Deus permite uma vergonha para a pessoa se levantar, para a pessoa ter ali um momento ali de reflexão e se voltar para Deus, mas só que muitas vezes o inimigo ele ainda não conseguiu. Mas muitas vezes você está brincando tanto que o inimigo está quase conseguindo. Imagina, Sansão, olha só que humilhação. Imagina, tenta ver essa imagem. Um homem forte, um homem que derrotaria qualquer exército, seja qual fosse o tamanho, que tinha essa força, o homem mais forte que a Bíblia já relatou, moendo e rodando no moinho, amarrado com correntes de bronze. Não é vergonhoso? Imagina Deus olhando aqui, Deus olhando para ele pensando, não foi para isso que eu levantei ele, não foi para isso que eu dei a força que ele tem. Olha a força que você tem, olha o que Deus deu para você. E muitas vezes a pessoa está fazendo o quê? Brincando com a força que Deus deu. Brincando com algo mais precioso que Deus colocou na vida da pessoa. Muitas pessoas, elas só acordam e só despertam quando chega ao estado tão deplorável quanto o de Sansão. Será que aquela pessoa que tanto brinca com a força que Deus deu, será que precisa chegar nesse ponto? Não precisa, né? Não precisa chegar num ponto tão deplorável quanto o de Sansão. De humilhação. E pensa só, eles cegaram Sansão. Furaram os olhos de Sansão. Aquilo não voltaria mais, humanamente falando. A não ser que Deus tinha um propósito tão grande ali que fosse plano de Deus e Deus permitiria voltar a visão dele, mas ali praticamente, imagina, quem olhava para Sansão, quem viu Sansão, aquela fase ao contrário, né? Quem te viu e quem te vê. Imagina, ó, Sansão que derrotou, né, mais de 1000 homens, de repente lá cego, humilhado, sujo, não tinha mais dignidade, não tinha nada. Quantas pessoas hoje que você pode observar por falta de proximidade com Deus e por causa do distanciamento de Deus, estão vivendo uma vida totalmente longe das bênçãos de Deus, da fortaleza que Deus tem, da promessa que Deus tem para a vida dessa pessoa. E pensa só, de repente você não precisa sofrer para entender que o moinho, que aquela humilhação, que aquele fundo do poço é para você. É só você olhar e falar o quê? Eu não quero aquilo para mim. Eu não quero aquela vida para mim. É um exemplo.
É olhar e falar assim, eu não quero aquela vida para mim, eu não quero chegar lá no fundo do poço para depois... Pensa, não, tem coisa que não volta mais. Tem coisa que não volta mais, não tem como. Tem erros que quando acontecem, tem erros que quando o inimigo ele consegue fazer ir além, tem abismos que o amigo ele conseguiu fazer a pessoa cair, um abismo chama o outro. Tem abismo que o inimigo faz a pessoa cair que não volta mais, não tem jeito. Não tem como voltar mais. Deus, o que eu falo voltar é como se fosse a cegueira de Sansão. Por um milagre de Deus, poderia voltar. Por um milagre de Deus, poderia voltar. Mas só que não era para ter chegado a esse ponto. Deus não quer que você chegue a pontos em que Ele está constantemente te livrando. Está constantemente te livrando. Está constantemente te livrando. Está constantemente... Uma hora traz vergonha e uma hora a pessoa se levanta, mas a pessoa fica de novo ali, brincando. Brincando à porta da vergonha, à porta da humilhação, à porta da vergonha, à porta da humilhação. E pode acontecer coisas ali que depois não tem mais volta. Porque muitas vezes a pessoa fica brincando com a força que Deus deu. E aí o que aconteceu com Sansão? Juízes 16. Só que o versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez. Ó Deus, para que desta vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aqui Sansão ele chegou num ponto que ele olhou e ele já tinha com ele. Mas e agora? O que vai adiantar toda aquela força se eu não enxergo mais? Ou seja, tem coisa que não volta mais. A vida dele aqui, ainda que ele tivesse saído dali, a vida dele teria sido completamente diferente, porque ele não enxergava mais. Tem coisas que mudam a nossa vida de um jeito, que por brincar demais, por ignorar demais e por não ouvir, por exemplo, palavras como essa, a pessoa fica à beira de acontecer algo que depois não tem mais volta. Acontecer algo que depois não tem mais volta. O que Sansão fez? Versículo 28 novamente. Ele falou: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só desta vez, Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então ali ele queria fazer o quê? Ele já sabia, eu quero morrer aqui, mas não quero morrer só, eu quero levar todos os filisteus comigo. Pensa, ele chegou num ponto ali que realmente ele sabia, não tem mais volta, agora eu preciso enfrentar daqui para frente como vai ser a minha vida por causa dessa mudança. E aí foi que Deus deu a força para ele, e ele fez o que no versículo 29? Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Julgou ele Israel 20 anos. O que Deus nos traz aqui hoje? Quais as lições que Deus ele quer nos dar aqui hoje? Quais os alertas que Deus quer nos dar hoje aqui? Nós temos a força que Deus deu, temos uma fortaleza em nós, mas também temos fraquezas. E justamente naquilo que Deus nos fez mais forte, é onde o inimigo ele quer tirar a sua força, ele quer tirar a tua fortaleza, para que ele consiga trazer o quê? Destruição. Para que você não consiga ser aquilo para o qual Deus ele te fez, o propósito que Deus ele te colocou. Só que o inimigo ele não satisfeito com apenas tentar, ele não só quer trazer vergonha,
mas ele quer trazer vergonha, humilhação e destruição. Mas isso só acontece quando nós passamos a viver como o próprio Sansão estava vivendo. Como que ele estava vivendo? Ele era um homem forte, jamais seria escravo se ele tivesse permanecido na bênção, na palavra e na presença de Deus. Só que por brincar muito, o que aconteceu? Ele acabou perdendo a força dele e viveu uma vida preso, uma pessoa que jamais teria sido escravo, se tornou uma pessoa presa por ter pecado contra Deus, e não só uma vez, mas várias vezes, mas aquilo levou ele àquela situação crítica. Então Sansão ele não caiu por falta de força, mas ele caiu por quê? Por excesso de confiança. Amém? Então não caia nessa, não viva dessa maneira. Eu juro para vocês, assim, não jurar, mas assim, eu falo para vocês. Eu vim aqui hoje com vontade de pregar uma palavra assim, motivacional. É sério, eu vim assim, né? E eu juro pra você, eu tava fazendo essa palavra aqui, e quando a gente tá montando os esboços aqui, existem várias formas de montar, né? Se eu posso montar de uma forma mais evangelística, que seria uma coisa mais, assim, emotiva, né? Uma coisa, assim, mais motivacional, né? E, às vezes, você trazer uma palavra, talvez, de disciplina, ou de doutrina, né? Mas Deus, ele nos encaminhou para uma palavra que fosse como? Disciplina. De abrir os olhos, de nos aproximar de Deus. E por que que Deus ele faz isso? Porque Deus nos conhece, ele sabe as pessoas que vão ouvir essa palavra e sabe o que nós precisamos. Se eu tivesse ficado forçando aqui só numa palavra motivacional, tenho certeza que nós entraríamos aqui e sairíamos da mesma maneira. Mas Deus direcionou a isso. Eu digo para vocês que 80% do que eu preguei aqui não estava planejado. Não estava planejado. 80% do que eu preguei aqui não estava planejado. Mas tenho certeza que se veio, ele vem como alerta para todos nós. Vem para mim, vem para quem está sentado, vem para quem vai ouvir lá na internet. É um alerta. E se é um alerta, porque Deus ele quer livrar da onde? Quer livrar da humilhação. Ele quer livrar da escravidão. Uma pessoa tão forte, com coisas tão valiosas, com algo maravilhoso, uma força assim extrema na vida, de repente perder a força e viver uma vida de quê? De humilhação. E viver uma vida de escravidão, amarrado com corrente, sendo que tinha o quê? Tinha liberdade. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e não se deixe viver em correntes, mas viva em liberdade, andando na verdade de Cristo e na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus.